Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, Deus havia deixado bem claro aos filhos de Israel que eles entrariam na terra que mana leite e mel, ou seja, que Deus cumpriria a promessa que ele havia feito aos pais deles, mas eles precisavam guardar a palavra de Deus. Guardar as ordens, os mandamentos. E uma das ordens de Deus, muito importantes por sinal, era que eles não poderiam fazer aliança com o povo daquela terra e que eles não poderiam adorar aos deuses daquele povo. Então aqui nós observamos, irmãos, que o povo de Deus foi desobediente. Quantas vezes Deus fala conosco: cuidado com a aliança, cuidado com quem você confia, cuidado com as pessoas que você permite entrar na sua ramandoraiacai vida. Nós precisamos, irmãos, pedir para Deus: Deus, mostra quem o Senhor quer que eu faça aliança. Quem o Senhor não quer, meu Pai, que o Senhor me revele, o Senhor me mostre. Porque Deus havia mostrado aos filhos de Israel: eu não quero que vocês façam aliança com os cananeus. Mas o povo foi rebelde. O povo não acreditava que Deus poderia dar vitória a eles por completo dentro de Canaã. Tem pessoas que pensam, irmãos, que se não tiver uma amizade, morre. Tem pessoas que são dependentes emocionalmente de amizade, mas eu quero lhe dizer, da parte de Deus, Arabacantaraia, que tem alianças que podem causar destruições na sua vida. Tem alianças que podem fazer você viver coisas terríveis. Você vai ver o Senhor dizendo que o Senhor não ia expulsar de diante deles aqueles que eles haviam feito aliança, ou seja, os cananeus. Antes, eles seriam por adversários do povo de Israel, e os deuses seriam por laço. Ou seja, aquilo que eles estavam pensando que era bom fazer aliança ia ser por adversários para eles e por laços. E através dessa palavra Deus diz para você: cuidado, porque tem alianças que parecem ser boas, tem pessoas que parecem que são legais. Deus vai nos alertando, irmãos. Eu sou um tipo de pessoa que, se Deus ele me alertar sobre alguém, eu já fico. Porque quando Deus alerta, irmãos, ele sabe o que ele está falando. Às vezes a pessoa é tão boa, a pessoa é tão legal, parece ser uma pessoa excelente, mas o Senhor revela e diz assim: não faça aliança. Toma cuidado, porque é serpente. Irmã, Deus fala assim: fala. Deus dá sinais. A pessoa começa a mostrar algumas coisas. Só que tem pessoas, irmãos, que são teimosos. Os israelitas eram teimosos. Eles teimavam. Eles faziam o que queriam. Era um povo obstinado, um povo rebelde, de dura serviço. Declare comigo: eu não vou ser rebelde às ordens de Deus. E vou ter cuidado com quem eu faço aliança. Eu não vou ser rebelde às ordens de Deus. E vou ter cuidado com quem eu faço aliança. Vai ter gente que vai dizer que tu é metida. Vai dizer que tu é metido, que tu quer ser melhor do que os outros. Que tu quer se aparecer. Mas através dessa palavra, Deus diz pra você: é melhor você obedecer a Deus do que agradar aos homens e aborrecer ao Senhor. O anjo do Senhor estava dizendo pro povo que Deus não havia se agradado, que eles haviam feito alianças, porque Deus havia avisado. Versículo de número 2: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Ou seja, eu dei todas as instruções, disse a vocês: não façam aliança. Disse a vocês: derrubem os altares, não adorem os deuses. E vocês fizeram o quê?
Não deram ouvido aos meus direcionamentos. Quantas vezes a gente pensa que a gente sabe de alguma coisa? A gente acha que a gente tá sabendo de alguma coisa, que a gente é... Não, porque Deus, eu sei que aquela pessoa é legal. Não, Deus, porque eu tô vendo, isso é coisa da minha cabeça. E Deus tá dizendo, cuidado. Cuidado, porque os israelitas também pensaram que não tinha nada demais fazer aliança com os cananeus. Só que quando Deus alerta e avisa, irmãos, ele sabe do amanhã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus conhece as pessoas que se aproximam de você melhor do que você. Deus sabe quem é enganador, quem é mentirosa, quem é adúltero, quem é prostituto. Deus sabe quem é quem, irmãos. Só que tem pessoas que não vão mostrar o que elas são pra você. Quando eu tomo um exemplo de alguém que não mostrava quem era, eu lembro de Judas. Judas não mostrava quem ele era, a ponto dos discípulos não saberem a quem Jesus se referia, quando Jesus disse que um dentre eles trairia. Então, nenhum dos discípulos ali sabiam. Só Jesus sabia. Porque tem gente, irmãos, que é tão dissimulado. Tem gente que finge tão bem, que se camufla tão bem, que se Jesus, o Espírito Santo, Deus não te revelar, você não sabe quem é quem. Só que através dessa palavra Deus está dizendo, também não adianta eu revelar e você não fazer. Rabacantaraia, você não quebrar a aliança. Você não fazer aquilo que Deus está lhe direcionando por achar que você sabe de alguma coisa. Declare comigo, quem sabe o que é melhor para mim é Deus. Quem sabe o que é melhor para mim é Deus. Irmãos, estes inimigos que o povo de Israel havia feito aliança, sendo que Deus já havia revelado para eles não fazerem, Deus disse para eles, vai ser por adversários para vocês, e os deuses deles vai ser por laço. Ou seja, quem está prejudicado é vocês por não ouvir minha voz. Quem sai prejudicado, irmãos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, é a gente. Deus em momento nenhum, irmãos, é prejudicado, não. Deus é Deus, Araimandacai. Ele continua sendo Deus se você obedecer ou desobedecer. Só que quem colhe é você. A colheita é sua. Mas está pensando que a essência de Deus muda? É por isso que Deus nos dá livre-arbítrio. Porque não muda. A essência de Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. Ele é imutável. Ele dá livre-arbítrio ao povo dele para que a gente escolha. Só que ele mostra qual a direção nós devemos seguir. Ele havia revelado aos filhos de Israel dizendo, não façam aliança. Tomem cuidado. Mas quem precisava vigiar era Deus? Não, era o povo. Assim como Deus também disse a Adão, não coma do fruto. Deus conversava com Adão, tinha hora marcada diariamente, mas em momento nenhum você vai ver Deus intervindo quando Adão pega o fruto e Eva e come ali naquele momento. Deus não interferiu, sabe por quê, irmãos? Porque ele nos dá livre-arbítrio. Cada um faz o que quer, ele avisa, ele direciona o que você deve fazer. Porque Deus direciona o seu povo, Deus nos direciona. Às vezes a gente que não quer dar ouvido. Porque achamos que somos donos do nosso próprio nariz e que a gente sabe o que é melhor para nossa vida. Mas mentira de Satanás. Que a gente não sabe o que é melhor para nossa vida. E acabamos muitas vezes fazendo como os israelitas. Fazendo aliança com quem não deve, tomando direções que não devia. E depois somos repreendidos por Deus. E as consequências chegam. Deus estava deixando bem claro. As consequências vão chegar e não adianta chorar. A Bíblia diz que o povo começou a chorar. Versículo de número 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Boquim quer dizer pranteadores. Eles choraram ali naquele momento, mas já haviam feito aliança e já haviam desobedecido. É claro que Deus perdoa. Tem muita gente que diz, ai, mano, Deus é longânimo, mas benigno, ele é bom e ele vai perdoar. Tá bom, ele perdoa, mas as consequências vêm. E tem consequências, irmãos, que a gente não precisa viver. Só é a gente obedecer. Porque tem coisas que Deus não quer que a gente passe. Mas somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas desobediências, é isso mesmo, com a nossa dureza de coração. Porque muitas vezes somos de dura cerviz. Não ouvimos o que Deus fala por acharmos que a gente sabe de tudo, rabacantarasto. Sendo que é o Senhor que sabe de todas as coisas e depois ficamos chorando pelo leite derramado. Só que chorar e prantear não vai adiantar nada. Já fez aliança, já desobedeceu, agora colhe as consequências. E os filhos de Israel colheram gravíssimas consequências. Era um tempo povo caído, um tempo povo em pé. Pode ler o livro de Juízes que é assim, um tempo caído, um tempo em pé. Um tempo os inimigos oprimindo de uma forma terrível. Daqui a pouco o povo se levantava de novo diante de Deus. Daqui a pouco o povo caía de novo. Por quê?
Porque fizeram aquilo que Deus havia dito para não fazerem. E estavam colhendo as consequências. Deus é longânimo? Sim. Deus perdoa? Sim. Mas a Bíblia também diz que ele é justiça. A Bíblia também diz que ele julga corretamente. Deus, irmãos, ele pesa os nossos feitos na balança. E a gente não pode ser achado em falta diante de Deus, porque se a gente for achado em falta, nós vamos ter as consequências. E existem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está dizendo pra você, eu não quero que você colhe as consequências. Então tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com as suas alianças, tome cuidado com aquilo que você vai fazer da sua vida, com quem você vai colocar na sua história. Com o que você vai assinar pra você fazer a partir de agora. Irmãos, nós temos que orar. Orar para a porta de emprego, se é que Deus quer. Orar para a faculdade, ser a que Deus direcione e não a que a gente quer fazer. Orar para que o ministério seja que Deus direcione e não que a gente faça o que a gente quer, irmãos. Se a gente fizer o que a gente quer, as consequências chegam. Deus é tão amigo, ele é tão amoroso, que ele quer participar diariamente, detalhadamente da nossa vida. O Senhor, ele participava da vida dos filhos de Israel de uma forma detalhada. Então Deus já havia dito, não façam aliança. O que a gente precisa fazer, Deus nos alerta, irmãos. Deus nos mostra, às vezes, a gente que quer teimar. Somos nós que queremos ser teimosos que nem burro empacado. Porque tem hora que a gente empaca igual a burro. Burro, aquele bichinho mesmo que às vezes empaca, né? Que às vezes não quer sair do lugar. O dono tá ali querendo tirar e o burro tá empacado no meio da rua. Correndo o risco de ser atropelado. E tem gente que é assim, tá correndo risco, mas tá ali, ó. Tá vendo que não é de Deus. Tá vendo que Deus não quer e que Deus já disse que não tem negócio. E a pessoa tá ali empacada. E as consequências chegam. O povo lamentou, chorou, mas a consequência veio. Em nome de Jesus, tome cuidado quem é que você vai colocar na sua vida. Tome cuidado do que você vai fazer a partir de agora. Peça a Deus. Deus me direcione, porque Deus direciona, irmão. Sim. Deus mostra o que é melhor para nossa vida e muitas vezes o que ele vai nos mostrar é contrário do que a gente faria, viu? Para você já saber. Muitas vezes aquilo que Deus vai nos mandar fazer é contrário daquilo que a gente queria fazer, mas o que Deus tem para nós é melhor. Então, ande segundo o direcionamento de Deus, segundo a palavra que Deus já determinou para sua vida, porque aquilo que Deus já determinou para você é o melhor. Aquilo que Deus já ordenou para você fazer é o melhor. Se os filhos de Israel ouvissem a voz de Deus, muitas coisas seriam evitadas, irmãos, e coisas terríveis, por sinal. Porque a pior coisa, irmãos, é a gente passar desapercebido diante daquilo que Deus falou, ou fingir que passou desapercebido. Porque aqui no caso deles, eles sabiam o que Deus havia falado. E tem gente, irmãos, que muitas vezes passa desapercebido, não presta atenção no que Deus está falando porque não quer obedecer. Tem gente que finge que não ouviu o que Deus está falando. Tem gente que diz assim, é de Deus sim, eu vou fazer. Só que depois as consequências chegam. Então, em nome de Jesus, não passe desapercebido, preste atenção e não finja estar passando desapercebido. Ou seja, não finja que Deus não falou contigo. Mas cumpra aquilo que Deus te chamou para cumprir, faça o que Ele te chamou para fazer, porque se você ouvir a voz do Senhor, você vai ser abençoado, como está escrito no livro do profeta Isaías. Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Então, se você for obediente, Deus tem coisas boas, grandes, lindas e maravilhosas para sua vida. Declare comigo, eu vou ser obediente, a minha colheita vai ser extraordinária. Eu vou ser obediente, a minha colheita vai ser extraordinária. Quem obedece tem a melhor colheita, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Obrigada, Pai, por falar conosco, por nos mostrar quais direcionamentos nós devemos seguir. Nos ajuda, Pai, a termos a sensibilidade de entendermos, Senhor, o que o Senhor quer e o que o Senhor não quer, e que a gente não somente entenda, mas obedeça. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes falhamos, porque muitas vezes erramos, meu Deus, e muitas vezes, meu Pai, agimos como o Senhor não queria, e não adianta chorar pelo leite derramado, porque as consequências chegam. Nós não queremos, Pai, colher as consequências, mas queremos te obedecer, Pai, e sermos abençoados por Ti, porque quem te obedece, o Senhor abençoa. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura para o teu povo, causa ganhar na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Jesus.
Toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos direcione a partir de agora de uma forma clara, Pai, e nos ajude, venha nos instruir, Pai, para que a gente venha a ser obedientes aos teus direcionamentos. Nós não queremos, Pai, pagar o preço como os filhos de Israel, não queremos chorar, Pai, e lamentar pelo leite derramado, mas queremos antes te obedecer, porque a tua palavra diz que o Senhor se compraz mais na obediência do que no sacrifício. Continua trabalhando no nosso meio. Assim eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você através dessa palavra: obedeça, aprenda que Deus deixou os erros dos filhos de Israel para que a gente aprendesse, irmãos, para que a gente não cometesse os mesmos erros, para que a gente lesse as histórias, visse que realmente as pessoas colhem aquilo que elas plantam, para a gente não cometer a mesma coisa, porque é uma colheita, irmãos. Assim como Deus, ele é amor, ele também é justiça. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, obedeça, para você não ter que lamentar e chorar depois do leite derramado. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.